Você já imaginou viajar aí, 7 países da América do Sul por 13 meses com apenas R$ 5 por dia? Já imaginou, Fabão? Ô, seu Joel? Será que você conseguiria? Será que você conseguiria? Com apenas R$ 5? Ele não... Maravilha, garotinho, show de bola! Pois é, gente. Será que isso é possível? Foi essa aventura que o itabaianense Léo Marques de Oliveira protagonizou e a gente vai conferir mais detalhes com ele mesmo nessa matéria super especial. Vamos lá! Através do livro nós podemos fazer viagens inimagináveis. Mas você já pensou em poder viajar por 7 países gastando apenas R$ 5 por dia? Pois é, você em dia veio conhecer um sergipano que conseguiu essa façanha e contou tudo em seu livro. O nome dele é Léo Marques, itabaianense que sempre teve o sonho de viajar o mundo. Mas o custo elevado para essa realização parecia um obstáculo. Eu disse parecia, afinal ele conseguiu fazer essa viagem por vários países da América do Sul e imagine quantas experiências ele viveu. Pois é, uma aventura e tanto. E ele vai contar aqui pra gente, Léo Marques de Oliveira, escritor, mas sobretudo viajante. Como é que surgiu a ideia dessa viagem que foi uma verdadeira aventura? Eu acho que o desejo de viajar ao mundo é um desejo comum assim da grande maioria das pessoas. Só que aí a gente acaba colocando uma série de obstáculos ao longo do caminho. E a das minhas era de ter dinheiro para fazer essa aventura. Então pensei, se eu não tenho dinheiro, vou fazer da maneira que eu posso. Então comecei a jornada sem dinheiro e fui fazendo alguns trabalhos ao longo do caminho. E de onde você partiu? Eu parti daqui de Sergipe, aí fui descendo por toda a costa aqui brasileira. Entrei no Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. E era muito também de explorar os extremos, né, os confins. Chegar até um lugar também chamado Fim do Mundo e o maior deserto de sal do mundo. Mas me conta, isso tudo começou você saindo daqui de Sergipe, com passagem comprada, foi um conhecido, foi uma carona? Conta pra gente. A passagem comprada eu não tinha, só tinha a disposição, a curiosidade. Nem sequer um plano bem definido, assim, de tipo, quanto tempo eu ia passar em cada lugar eu tinha. Eu só tinha mesmo a disposição e a curiosidade. Aí sem dinheiro nenhum, porque eu queria justamente passar por esse desafio. E aí eu saí de carona, de casa, fui pra estrada, carona mesmo na estrada, estendendo o polegar, e cada pessoa desconhecida me dando carona ia me levando. Ao longo desse percurso foram um total de 400 pessoas que me levaram por essa estrada por 120 mil quilômetros. Você foi contabilizando? Eu fui contabilizando. Tem um pessoal que viaja, acaba criando uns aplicativos, sites, umas ferramentas, e eu usava uma para estar cadastrando quanto tempo eu esperava em cada ponto e quem me levava. Eu colocava algumas descrições e tenho isso tudo salvo até hoje. Então você partiu daqui de Sergipe, desceu o litoral, e o que é que você logo ficou com a impressão de todo esse litoral que você passou? O litoral é um dos lugares que eu mais gosto, por causa de praia, é o lugar mais natural assim para mim. Ao longo de todo o litoral você encontra um monte de lugar bem bonito, mas sobretudo as pessoas, você acaba se conectando com as pessoas que elas vivem um estilo de vida um pouco mais leve do que as pessoas que vivem, por exemplo, em grandes cidades. Isso era o que mais me atraía. E também as pessoas acabavam me acolhendo com muito mais facilidade. Eu acabo encontrando comida mais fácil, lugar para dormir. As pessoas, sempre quando eu contava a minha história, sendo verdadeira, as pessoas acabavam me acolhendo. E depois disso aí, isso foi em 2019, você acabou indo para qual foi o primeiro país depois do Brasil? Depois do Brasil, o primeiro país que eu fui foi o Paraguai. Só que chegando no Paraguai, muita gente falava: o que você tem para fazer no Paraguai? Compras? Aí eu tinha que inventar alguma coisa. E aí eu decidi fazer algo que eu sempre quis fazer quando criança, que era sair correndo e entender até onde eu conseguiria correr. Aí eu decidi cruzar o país correndo. Eu passei 4 dias correndo, até quando a alça da minha mochila estourou, e aí eu desisti, que já estava extremamente cansado, fadigado. Deixa eu só entender. Você estava na divisa do Brasil com o Paraguai. E você decidiu correr como atleta ou correr? Eu gostava de correr, só não era um atleta, nem estava bem preparado para isso. Aí eu tinha uma mochilinha pequena de 10 litros, coloquei só água, um saco de dormir e aí saí sem comida, sem nada. Eu ia comendo as poucas comidas que eu ia encontrando ao longo do caminho que o pessoal me doava. E aí eu consegui correr no total de 210 quilômetros, mas a meta era 350. Isso sem parar?
Parava bastante. A cada uns 5 km eu parava para tomar água. Também o que me salvou muito era o tererê que o pessoal me oferecia. Tererê é uma bebida típica no Paraguai, que é feita com as ervas de mate, bem gelada. Então, num sol de 40 graus, quando me paravam para mim tomar um tererê, era o que me ajudava a dar mais energia. Mas ao longo do dia eu corria umas 7 horas por dia. E aí depois de lá eu fui seguindo viagem, desci para Argentina, Uruguai. Aí na Argentina eu pensei que os caminhos iam ser um pouco mais demorados, porque eu queria chegar até lá no fim do mundo, que é a última ponta que você vê ali no mapa. E aí eu fui conseguindo as caronas cada vez mais distantes, até que chegar lá. Só que é curioso quando você chega próximo do fim do mundo, que você vê o pôr do sol, o sol se pôr a 11 horas da noite, por exemplo. Os dias eram muito, muito longos. Tinha muitos desertos, muito vastidão. Em qual país? Fica na Argentina. Fica lá no extremo sul. No extremo sul, última ponta, a última cidade que tem, assim, habitável, com pessoas, é esse lugar lá na Argentina. E aí lá o vento é muito, mas muito forte, a ponto de o tempo todo na rua você ficar ouvindo. E aí esses ventos eram tão fortes que chegavam a tombar, por exemplo, caminhões. Na estrada, quando a gente pegava e estacionava o caminhão, tinha que estacionar de uma maneira estratégica para que o vento não derrubasse. Porque lá são planícies imensas, imensas. Então o vento corre. O vento corre e acaba ganhando muita força. Por exemplo, aqui, geralmente no dia a dia, você vê um vento 15 km por hora. Derruba a roupa do varal. E mesmo assim, quando venta bastante, a gente já acha que é muito. Lá chegava tipo 80 km por hora. E era tanto a ponto que ninguém saía nem de casa. Então depois que você chegou nessa última parte, conhecida como... Essa no fim do mundo, que faz parte da Patagônia Argentina. Depois da Argentina, aí você seguiu... Aí eu segui, queria entrar por uma outra região também, que é um lugar também bem isolado, pelo Chile, foi a Patagônia chilena. É onde você vê um conjunto de ilhas, como se fosse uma selva amazônica, com plantas gigantes, mas só que com a estrada que foi criada há pouco tempo. Então é um lugar que as pessoas não frequentam tanto. Não tem tantos turistas, por exemplo, brasileiros. Você vê mais o pessoal de moto do Brasil. E aí lá é impressionante porque a natureza ela está extremamente preservada. Ela foi aberta há pouco tempo, então não importa para onde você olhava, era aqueles lagos que você chegava aqui, bebia água azul, muitas flores de várias cores, de tudo que é lado. Paraíso, né? Um paraíso, assim. Para mim foi o lugar mais impressionante de belezas naturais que eu já tive assim na vida. Mas era também muito caro, o Chile bem caro. E depois do Chile, Léo Marques? Aí depois do Chile, eu fui subindo todo o Chile até o deserto do Atacama, que é o lugar mais seco do mundo. Tem lugares lá que não chove 23 milhões de anos. Então é uma vastidão também, mas tudo marrom, sabe? Só deserto. E aí segui para Bolívia, que é o lugar na América do Sul onde você vê muita cultura andina, indígena, o pessoal com muitos traços indígenas. E lá também é onde a barreira linguística apareceu novamente, porque eu tinha aprendido a falar espanhol. Era isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, no Peru, o espanhol de lá é misturado com a língua dos nativos dos Incas, que vem uma delas, né? Quechua. Né? Então, cada região da América do Sul, ela tem essa influência no espanhol, né? Exato. Tem uns lugares que nem o Paraguai, Bolívia e Peru, o espanhol ele acaba mesclando com as línguas indígenas. E às vezes cria uma língua própria mesmo. Mas em alguns pontos o pessoal não falava nada de espanhol, e aí o jeito era eu falar, tipo, comer, dormir. Não tem errada. Aí não tem errado, todo mundo entende, assim, é uma linguagem universal. São necessidades básicas. Mas o espanhol você manja? O espanhol eu aprendi ao longo da estrada. Não tinha experiência? Não tinha experiência no espanhol. Eu sabia inglês, mas eu achei que ele ia ser útil. Mas, assim, no geral, na América do Sul, assim como os brasileiros e outros países, o pessoal não fala muito inglês. Aí eu tive que aprender espanhol. Veja, o que eu acho também super interessante é que nessa sua viagem, nessa sua aventura, você falou agora há pouco sobre pessoas que ajudam. Eu ia preparar uma pergunta sobre a maldade e o medo com perigo dessa viagem, mas pelo que eu estou vendo, você saiu com uma boa impressão. No geral, assim, eu conheci muitas pessoas mesmo, gente que me conhecia agora na rua e dizia, não, se quiser pode ficar lá em casa, me recebia em casa, gente que me dava carona ou comida, então em cada interação tinha que ter uma certa confiança ali. E na maioria, claro, aconteceram situações que não foram muito legais, mas na maioria, assim, considerando que eu passei 13 meses na estrada, em 13 meses, a maior parte das pessoas, assim, eram acolhedoras. O que acontece também muito é que as pessoas têm medo, né? Então eu chego para pedir uma ajuda, aí a pessoa olha para mim e ficava pensando se eu tava falando a verdade ou não. Isso era como acontecia. Fora isso, era a pessoa pegar e realmente me acolher
conseguir comida, água. Água nunca me negaram, eu não comprei uma garrafa de água em 13 meses, assim. Bom, eu tenho várias outras perguntas, mas o Léo, eu tenho certeza que ele vai contar no seu livro, que ele já está para lançar. O nome do livro é um nome super especial, né? O nome do livro chama 100 Horas Pra Voltar, pensando naquela vontade que a gente tem em algum momento da vida de pegar a mochila e sair por aí e dizer, não sei quando eu volto, me deixem. E foi nesse sentimento que eu saí. Aí no livro eu conto mais detalhes do que passava nesse universo particular, dos desafios, quais foram os aprendizados. Eu não me concentrei muito nas belezas, porque isso a gente já vê bastante, né? Dos lugares lindos e tudo. Concentrei mais nisso, nos desafios e nos aprendizados que tive. Conexão com as pessoas também, né? Isso também, isso tá presente em todo o livro, assim, cada passo da minha história parece que foi construída graças às pessoas que cruzaram o meu caminho, porque sem elas o caminho teria sido muito, mas muito difícil. Eu fui do lixo ao luxo, desde estar numa montanha, numa lareira, naqueles lugares que a pessoa vê que pensa, às vezes pensa que nunca vai ter na vida, mas também tive na rua, dormindo com morador de rua, dividindo marmita, então é altos e baixos. E o livro 100 Horas Pra Voltar, o pessoal pode encontrar onde? O livro você encontra fácil, falando comigo no Instagram, por Viagem com Léo, com J, sem um M, no sentido de Viagem com Léo, ou também no meu site, que é viagemcomleo.site, e aí você consegue estar reservando o livro lá, ele está agora na pré-venda, indo para a gráfica, e próximo mês é o evento de lançamento. Com toda a sua história e esse livro lançado, qual mensagem que você deixa para quem está assistindo, né? Eu acho que a principal mensagem que eu dou é a pessoa observar melhor esses medos, porque muitas vezes esses medos eles são irreais. Antes de sair de casa eu colocava uma série de barreiras ao longo do caminho, uma série de medos, e ao longo da estrada eu percebi que a maior parte deles não tinha fundamento nenhum. Mas a gente às vezes tem tanto medo, deixa de fazer, passa uma vida sem fazer algo que quer muito, independente de qual seja seu sonho, seu objetivo, e quando a gente está realmente lá, seguindo um passo de cada vez, se observando, a gente vai começando a aprender mais sobre a gente e sobre o mundo. Aprendendo sobre o mundo, o Léo Marques trouxe as experiências dessa aventura para a sua realidade. São traçados geográficos que dizem muito sobre a localização do seu coração.